Pessoal, mais uma resolução. Determine as coordenadas do vértice, a distância focal, as coordenadas do foco e a equação reduzida da parábola cuja equação é 2x² menos 4x mais y menos 8 igual a zero. Então nota que ele pede aí uma série de informações a respeito desta equação, né? Então ele pede aí as coordenadas do vértice, pede distância focal, coordenadas do foco, equação reduzida da parábola. Ok. Bom, então a equação é 2x² menos 4x mais y menos 8 igual a zero. Bom, a primeira coisa que eu percebo aí é que o x está elevado ao quadrado e o y está elevado no expoente 1. Então, se o x ao quadrado, a forma geral, a forma reduzida dessa parábola, ela vai se apresentar desse formato aqui, ó. O x tem que ficar ao quadrado. Então, é x menos o x do vértice, que se chama geralmente de h, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O vértice, ele tem as coordenadas h e k. Então, se o x vai ficar ao quadrado, ó, x menos o x do vértice ao quadrado, isolado, né? Sempre isola o quadrado, igual a 2 vezes o p, que multiplica y menos k. Aí, esse y aqui, esse parênteses, não fica ao quadrado. Então, eu tenho que chegar em alguma coisa nesse estilo, tá? Eu tenho que chegar nisso aqui. Isso aqui é a equação reduzida. Quando eu tiver a equação reduzida pronta, né? Aí, a partir daqui, eu tiro o vértice, eu tiro o foco, eu tiro diretriz, eu tiro todas as informações. Então, vamos encaminhar esta equação para isso. Bom, primeira coisa, eu vou isolar aquela variável que está ao quadrado, que é o x. Então, 2x² menos 4x, jogo para lá, menos y mais 8. Ok? Aí, o objetivo é deixar o x aqui, ó, sozinho, ó, sem nada na frente. E aqui eu tenho um 2. Então, para eu me livrar desse 2, eu coloco em evidência. 2 evidência, me sobra aqui x² menos 2x. E aqui continua menos y mais 8. Quando chega nesse ponto, ó, aí tem que lembrar dos completamentos de quadrado. Então, eu vou fazer aqui 3 exemplos. Ó. Se eu tenho um completamento de quadrado assim, x² mais 10x, eu quero completar o quadrado. Como que eu faço? Bom, eu pego esse 10 aqui, tiro a metade, que é 5, e elevo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, e ponho aqui, ó, mais 25. Tá feito aí a completar o quadrado. E isso aqui é o mesmo que x mais 5 ao quadrado. Aí tira a raiz aqui, né? Ó, tira a raiz aqui, tira a raiz aqui. Deixa eu fazer mais um exemplo. Se fosse x² menos 18x. Quero completar aí para obter um trinômio quadrado perfeito. Fazer o completamento de quadrados. Então aqui eu pego a metade do 18, que é 9, e elevo ao quadrado. 9 ao quadrado é 81 e boto aqui, ó, 81. Tá aí o trinômio quadrado perfeito. E esse trinômio, ele resulta x, aí aqui é menos, ó, x menos 9 ao quadrado. Lembra que para encontrar aquele x e esse 9, eu tiro a raiz do x² é x, a raiz de 81 é 9. Mais um exemplo. x² mais 20x. Metade de 20 é 10. Eleva ao quadrado, dá 100. Então aqui mais 100. E o formato fatorado é x mais 10 ao quadrado. Lembra, né, que
tu extrai a raiz aqui desse x e extrai a raiz aqui do 100 para montar isso aqui, ó. Beleza? E aí, no nosso exercício, o que que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado menos 2x. Então aqui, ó, eu tenho que fazer o completamento de quadrado aqui, ó. Então, como que faz isso? Bom, pega a metade desse 2, que é 1, e eleva ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então tu vai acrescentar aqui mais 1. E isso depois transformar-se-á em x, né? Tira a raiz aqui, menos 1, tira a raiz aqui, ao quadrado. Tá? Então, vou fazer o completamento aí, ó. 2 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Mais 1. Então, eu completei o trinômio aí com 1. Isso é igual a menos y mais 8. Aí, o que eu faço no lado da equação, tem que fazer no outro. Então, se aqui eu acrescentei alguma coisa, no outro lado tem que acrescentar também. Só que nesse lado eu não vou acrescentar 1. Por quê? Porque observa que este 1, na realidade, está sendo multiplicado por 2 aqui, ó. Esse 2 ele multiplica tudo dentro. É 2 vezes x ao quadrado, é 2 vezes menos 2x, e é 2 vezes 1 que dá 2. Então, na realidade, eu estou aumentando quanto? Estou aumentando 2. Então, aqui eu acrescento mais 2. Agora a equação ficou em equilíbrio. Então, aqui eu tenho 2. Faço a forma fatorada disso, né, que era o meu objetivo. Já está aqui, ó. Eu já antecipei, ó. É x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Isso é igual a menos y mais 10. Ok? Aí eu tenho que me livrar, né, desse 2 aqui, ó, porque eu, olha só, estou querendo me encaminhar para esse modelo, ó. X menos h ao quadrado igual 2p que multiplica y menos h. Aqui até está mais ou menos, ó. Mas esse 2 aqui, ó, tá fora de propósito. Esse 2 eu tenho que me livrar dele. Então olha o que eu vou fazer. Vou manter esse 2 aqui por enquanto. X menos 1 ao quadrado igual. Aí nota aqui dentro que o y é positivo, ó. E aqui ele está negativo. Então eu coloco esse menos 1 em evidência. Menos 1 que multiplica y menos 10. Menos y vezes y dá menos y. Menos 1 vezes menos 10 dá mais 10. Ok? Me livrei desse negativo. E agora a vez desse 2, que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar isolado x menos 1 ao quadrado igual menos 1 meio que multiplica y menos 10. Tá aí a equação reduzida. No formato aquele combinado no início, ó. O parênteses do x ao quadrado e um número que multiplica o y acompanhado de um valor no parênteses. Tranquilo? Bom, a partir daqui fica fácil de fazer o vértice, né? O vértice, lembra que é o K, o H e o K. Então eu vou pegar aqui, ó, junto do X eu pego o H, junto do Y eu pego o K. Então o vértice será formado por 1. Esse aqui tem menos e aqui também tem menos, né? Então tá igual, só falta pegar o H, que é 1. E o Y, mesma coisa. O Y do vértice aqui é menos K e aqui é menos 10. Então nota que esse 10 aqui é o Y do vértice. Então o vértice é formado por 1 e 10. Então o vértice está pronto. Distância focal. Bom, distância focal aí é interessante que eu faça um esboço do desenho. Aí nesse esboço eu posso descobrir a distância focal, as coordenadas do foco, porque a equação reduzida eu já fiz. Então eu vou fazer esse esboço aí do desenho.
ok? Vou posicionar o vértice, tá? O vértice é 1 e 10. O vértice é sempre o ponto de saída, né? O ponto de referência. Então, tá aqui, ó. O vértice é igual a 1 e 1 e 10. Deixa eu colocar isso aqui. 1, 2, 3. Vou colocar mais para baixo. Agora fica mais ou menos fiel. Então, 1 e 10. Aqui é 1 e aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse ponto aqui é o vértice. E aí a parábola pode ser, vamos fazer a conjectura. Como o x vai ficar ao quadrado, porque quem está ao quadrado é o parênteses do x, então o x vai ficar ao quadrado. Quando o x fica ao quadrado, significa que a concavidade ou é para cima ou é para baixo. Então a parábola tem esse formato, ó, ou assim ou assim. Bom, e aí como que eu vou saber se a parábola é assim ou assim? Pelo sinal do P. Então a gente vai analisar o P agora. Olha só, aqui eu tenho 2P e aqui eu tenho menos 1 meio. Então 2P é igual a menos 1 meio. Então eu tenho que 4P é igual a menos 1, né? Como se esse fosse para lá multiplicando. Aí eu tenho então que P é igual a menos 1 quarto. Como o P ficou menor que zero, o P ficou negativo, então a concavidade para baixo é esse aqui. Aqui o P negativo e aqui o P positivo. Então a concavidade é o contrário. Essa parábola é alguma coisa assim, ó. Vem até o vértice e volta, tá? Então, esse aí é o esboço da parábola. Ok. E pede a distância focal e o foco. Bom, então como é que eu vou colocar o foco aí? Bom, o foco ele fica como se fosse dentro da parábola. Vai ficar assim, ou um ponto aqui, ou aqui, ou aqui, ou mais pertinho lá do vértice. Então o foco ele fica dentro da parábola. Como que eu determino aonde dentro da parábola? Bom, então eu já sei que o foco é um ponto que vai ficar em cima dessa linha pontilhada. Ó. Então o x do foco é 1, né? Porque vai ficar em cima dessa linha. Ó. Vai ficar em algum momento dessa linha vertical. Então o x do foco é 1. E falta o y, que define a altura em que ele fica, a altura que ele se posiciona. Bom, quem me dá isso é a distância focal. A tal distância focal, aqui é o foco, a tal distância focal equivale à distância entre vértice e foco, ou também entre vértice e diretriz. Que nesse exercício aqui ele não falou nada da diretriz. Eu até vou posicionar a diretriz depois, tá? No final eu posiciono a diretriz para tu lembrar o que é. Embora ele não tenha pedido aqui no exercício. Tá? Mas distância focal então é a distância entre o vértice e o foco. E como que eu chego na distância focal? Bom, essa distância focal é igual ao módulo do P dividido por 2. O P eu encontrei quanto? Encontrei menos 1 quarto. Por isso que a concavidade ficou para baixo, porque é negativo. Então isso será o módulo de menos 1 quarto divide por 2.
Então a distância focal será módulo tira positivo 1/4 por 2, isso é o mesmo que 1/4 vezes a segunda invertida, vai dar 1/8. Então a distância focal 1/8. Então significa que essa distância para cima e para baixo. Para baixo aqui vai dar o foco, né? Então vou ter que pegar o 10 e diminuir 1/8. Então fazer o cálculo aqui, ó. No rascunho, 10 menos 1/8. 10 menos 1/8, 8 dá 80, MMC, né? 8 por 1, 8 vezes 10, 80. Menos 8 por 8, 1. Vezes 1, 1. Isso vai dar 79 oitavos. Então, 79 oitavos fica mais ou menos, né? Por aqui. É 1/8 a menos de 10. Então, vou colocar... sei lá, por aqui assim, ó. Tá? Isso aqui é 79 oitavos. Então significa que o foco tem como coordenadas x igual a 1 e o y 79 oitavos. E o... já fiz então, foco já foi também, distância focal também já foi, né? Distância focal deu 1/8. Como eu te falei, eu vou acrescentar aqui a diretriz também. O que seria a diretriz? A diretriz, ó, ampliando aqui, ó, se do vértice para o foco aqui, ó, eu fiz uma diferença de 1/8 para marcar o foco, para a diretriz eu faço também 1/8 para cima, e aqui vai passar a diretriz. Então a diretriz é uma linha que vai passar do 10 acima, né, o 10 somando com 1/8. Então 10 mais 1/8. 10 mais 1/8 vai dar MMC, 8 por 1, 8 vezes 10, 80. 8, 1 vezes 1, 1, divide por 8, 81 oitavos. Então a diretriz vai passar um pouquinho acima do 10 aqui, um pouquinho acima do vértice, na posição 81 oitavos. Então aqui vai se encontrar a reta diretriz. Ok? E aí então nós encerramos, né? Conseguimos aí coordenadas do vértice, distância focal, foco, equação reduzida, e também acrescentamos a equação da diretriz. Se tu quiser montar a equação da diretriz aqui, ó, diretriz então D é igual a y igual a 81 oitavos, ou ainda y menos 81 oitavos igual a 0. Ok? Então tá aí o exercício, né, que bastante completo. Uma pena, né, que essa distância focal deu um valor aí fracionário, né, e um valor tão pequeno que fica muito próximo ali do vértice, então até para representar fica mais complicado. Mas aí conseguimos fazer todos os passos, né, todos os ingredientes aí da parábola, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela visita e até a próxima.